Então é o seguinte, às vezes a gente se confunde em relação ao profético. Existe uma má interpretação do profético. Amém? Então Deus deu dons ministeriais. Os dons ministeriais são o apostólico, o profético, o evangelístico, o pastoral e o mestre, o de ensino. Amém? Por que apostólico e profético vem na sequência? Pelo seguinte, o apostólico quer dizer da semente, da essência, do germen, a palavra semeada no invisível. Amém? Isso é o apostólico, que Paulo chama de lançar os fundamentos. E o que é o profético? O profético é aquilo que a palavra vai se tornar no seu estado pleno. Então o apostólico e o profético é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, para a gente não se confundir no processo. Então aquele Deus que disse, façamos, quando Deus disse façamos, isso é o apostólico, é a semente. Porque no façamos de Deus está toda a sua vontade. Se Deus não quisesse fazer, já estava feito, só na sua intencionalidade. Então, esse Senhor da história, o soberano, só dele revelar a sua intencionalidade, dele verbalizar o seu propósito, está feito. Amém? Ele realiza isso no tempo que ele quiser. Mas tendo dito façamos, que é a semente, que revela de onde tudo nasceu, que é da sua vontade, não é nem do seu poder. Deus não colocou o poder dele em ação, ele revelou a sua vontade. Então nós não nascemos do poder de Deus, nós nascemos da sua vontade. Amém? Amém? Então o Deus que disse façamos, criou. Então já está criado o que Deus disse que faria. Então o alfa e o ômega, por isso ele é o princípio e o fim, ele é o autor e o consumador. Então o profético não é o futuro do princípio, o profético é o eterno do princípio, já está pronto o que Deus disse que faria. Então agora nós estamos vivendo o processo entre o apostólico e o profético. Então o profético não é uma expectativa de futuro, o profético é uma revelação de eterno. Então a igreja é a vivência, o processo do profético. Então quando a gente fala de uma palavra profética na igreja, nós não estamos falando de futuro. Todo profeta, praticamente todo profeta, entrou em depressão. E por que é muito fácil um profeta ficar deprimido? Porque ele pode confundir uma revelação profética com uma visão de futuro. Então é muito comum as pessoas confundirem uma revelação profética com uma idealização futura. Se eu achar que o profeta está falando do futuro, isso gera em mim uma expectativa idealizada. Aí eu vou olhar para as circunstâncias e eu posso me confundir a respeito do eterno, porque as circunstâncias não apontam para o futuro que eu espero que o profético seja. Então o profético não é um talvez seja, quem sabe será, que bom que fosse. O profético é um assim é. Então a igreja não é um que bom que fosse, quem sabe será, talvez seja. A igreja é um assim é. Por isso que ela é uma referência de fé. Amém? Então profecia não tem nada a ver com o futuro, até porque Deus abomina o adivinhador e o prognosticador. Então quem procura o profeta tentando resolver sua ansiedade de futuro, está pecando e confundindo o profeta. Então todo profeta que se presta a acalmar as pessoas em relação ao futuro, fazendo previsões de futuro, está corrompido na sua função. Então se você quiser corromper um profeta, peça para ele te falar do seu futuro, e se ele se prestar a esse serviço, ele é um profeta corrompido. Por isso que a religiosidade mata os profetas. E a forma mais fácil de matar um profeta é pedir que ele te faça previsões de futuro. Então uma palavra profética, ela traz a revelação do eterno, para que eu não tenha ansiedade de futuro. Então tem muito profeta que quase morreu porque ele achou que Deus estava falando para ele de um
futuro. E Deus não estava falando futuro. Deus estava colocando diante dele uma perspectiva de eterno para que ele não se confundisse nem ficasse ansioso de futuro. Glória a Deus, amado. Então, quando a gente fala de profético aqui, nós estamos falando do eterno da igreja. Então, eu quero ser instrumento profético para profetizar sobre esse ministério. Amém? Para que a gente possa ter uma perspectiva clara de princípio e fim, alfa e ômega, origem e destino. Glória a Deus. E aí, os outros ministérios são o processo que liga o apostólico ao profético. Aí, uma vez que você tem uma revelação, uma fundamentação apostólica e uma revelação profética, você vai viver o processo. Aí você proclama, como quem evangeliza. Você proclama as boas novas e muitas pessoas vão se converter às boas novas. Então elas têm que ser cuidadas pastoralmente. Então o evangelista proclama a verdade profética, a verdade apostólica numa perspectiva profética. Todo aquele que receber essa mensagem vai agora ter que passar por cuidados pastorais. Mas o ministério pastoral tem que ser acompanhado de ensino para formar uma cultura. Porque o evangelho não tem que gerar uma sensação de segurança de quem foi salvo, mas um compromisso de propósito de salvação, gerando uma cultura. Então o propósito do evangelho não é te dar sensação de salvação, mas é te dar revelação de propósito, transformando a nossa cultura. Então o evangelho tem que estabelecer uma cultura, porque aí está a revelação profética. É formar um povo. Então o evangelho que não forma um povo com uma cultura de reino, ainda não está cumprindo o seu propósito. Amém? Então o ministério culmina no ensino para que haja consumação profética. Então a gente quer ensinar numa perspectiva profética. Glória a Deus, amado. Nesse sentido, vamos abrir então lá em Efésios, no capítulo 4, onde nós encontramos uma palavra profética sobre o ministério Dínamos. Ainda dá tempo de você ir embora. Amém? Dá tempo. Dá tempo de você, porque a palavra de Deus diz que pior do que não saber é saber e não cumprir. Amém? Então aproveita seu tempo de ignorância, porque Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Amém? Glória a Deus. Então aqui em Efésios 4 nós lemos o seguinte: como prisioneiro do Senhor. Então presta atenção que Paulo não está falando de uma escravidão. O senhorio de Cristo na nossa vida não nos escraviza, mas determina uma natureza. Então quando Cristo diz, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, é importante você já ir entendendo isso e recebendo esse entendimento, que os mandamentos do Senhor, você não pode confundir os mandamentos do Senhor no sentido de cumprir o seu amor com os mandamentos de Moisés. Os mandamentos dados a Moisés são uma lei de comportamento que nos protegia no tempo da ignorância. Então aquilo é um aio. Então, padrão comportamental, estabelecer um padrão de comportamento, estabelecer uma rotina de atividades, estabelecer uma liturgia cultica. Então, uma liturgia de culto, uma atividade eclesiástica, um padrão de comportamento é um aio, é uma tutela que nos protege na falta da revelação. Mas tendo Deus outrora falado, agora nos fala através do Filho. E o Filho nos fala através da testificação íntima do Espírito Santo na formação do nosso homem interior. Então Cristo não veio inaugurar uma nova forma de comportamento.
A igreja não é uma proposta comportamental, litúrgica, cultica. A igreja é uma família formada a partir do testemunho da encarnação da palavra, operada pelo Espírito Santo no homem interior. Então isso é uma genética e não uma estética. A igreja não propõe um padrão comportamental estético. A igreja é a revelação de uma natureza genética. Então Jesus, sendo filho único do Pai, entrega o Espírito que o formou, palavra encarnada, para que assim como ele foi formado, sejamos formados nós. Então ele deixa de ser único para ser primeiro de muitos irmãos. Então quando ele fala de mandamento, ele fala do nosso código genético. Ele está falando daquilo que nós somos e não da maneira como nós temos que nos comportar. Amar ao Senhor e obedecer o seu mandamento é se submeter à natureza de Deus que está sendo desenvolvida em nós. De modo que nós vamos sendo transformados de graça em graça, glória em glória, fé em fé, na perfeita imagem do Pai. Amém? Então a igreja é o corpo vivo de Cristo, é Cristo sendo formado em nós. Então a igreja não é Jesus conosco, igreja é Cristo em nós.